Linguagem neutra. Gênero não binário é incluído em certidões de nascimento. Uma matéria muito recente de 30/1/2022, enviada pelo nosso querido irmão veterano aqui nas dicas, Silviomar Ramos. Quase 50 certidões de nascimento na capital fluminense já foram adaptadas conforme as regras da linguagem neutra. Os documentos têm o gênero não binário, incluindo no campo sexo, graças a uma parceria entre a Defensoria Pública do Rio e a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado. Na verdade, família, eu diria que isso aqui é porque o Estado está quebrado e se submete aí aos interesses de pessoas e grupos internacionais que querem propagar essa agenda. A cooperação possibilitou o proferimento de sentenças favoráveis a pessoas que buscavam a requalificação civil para não binário, termo utilizado para identificar alguém que não se identifica com os sexos masculino e feminino. O cumprimento das ordens da Justiça foi imediato pelos cartórios no Rio. Em vigor desde 2017, uma orientação do Supremo Tribunal Federal, sempre eles, o STF, dada aos cartórios realizarem requalificação civil sem ação judicial, não é estendida aos não binários. Portanto, o grupo precisa recorrer ao judiciário para obter a alteração do prenome e do gênero em sua documentação. Segundo noticiou o jornal O Globo neste domingo, dia 30/1/2022, a Defensoria Pública visa mudar também CNHs das pessoas. A diretoria do Detran se mostrou muito receptiva ao pleito, disse Mirela Assad, coordenadora de um núcleo da Defensoria. Acreditamos que em breve o sistema de identificação civil incluirá a opção não binária. Em entrevista, a professora de língua portuguesa Cíntia Chagas disse que a linguagem neutra empobrece o português. Cíntia disse ainda que o dialeto discrimina pessoas. A linguagem neutra exclui 43 milhões de dialectos no Brasil. Constatou, impõe-se mais uma barreira a um público que já sofre com dificuldades de aprendizagem, disse Cíntia. Além disso, a linguagem neutra inclui uma maioria gritante que é contra essa aberração linguística. E aqui encerra a matéria. De fato, o melhor trecho dessa matéria, meus irmãos, é esse final. É o mais importante. Quando a professora descreve bem o que é isso, sabe as palavras. De fato, isso aqui é uma aberração linguística. Agora, por que uma aberração como essa começa a ser implementada? O judiciário entra passando por cima dos representantes do povo. Veja bem o que está acontecendo no Brasil. Preste atenção se você não percebeu ainda, meus irmãos. Quem é para criar lei é o legislativo. São as pessoas que você elege, que você comprou pelo menos a conversa deles, que estão ali para representar você, que pensam parecido com você. Então eles têm legitimidade através do seu voto para criar certas leis. Mas hoje o negócio está tão bagunçado no Brasil, esses que foram eleitos estão tão corrompidos e na mão do sistema, que por conta desse medo de terem vários inquéritos na gaveta de um STF da vida, os caras simplesmente vê esses juízes atuando como legisladores e fica por isso mesmo. Porque eles não têm força, não têm moral para ir para cima e fazer o que é certo, era só instalar uma CPI lava-toga. E aí vai descobrir os bens que esses caras têm, quanto eles ganham, se isso está de acordo com os bens materiais que eles têm hoje. Se fizesse isso, meu irmão, o Brasil podia mudar e muito. Mas como fazer isso se 95% dos que estão ali devem muito? Não bastasse isso, você teve aí os entreguistas acabando com todas as fontes de renda do Estado, todas as empresas lucrativas. Você veja que a iniciativa privada não se interessa por nada que não dê dinheiro ou que esteja falido. Eles só querem as empresas nacionais que são altamente lucrativas. Entre os entreguistas da vida, dizendo que isso é bom, que vai gerar comércio, competição, mas na verdade o que eles fazem é pegar o monopólio daquela estatal e passar para no máximo 2 ou 3 ou 4 empresas que pertencem aos mesmos grupos financeiros. Não existe no mundo inteiro livre mercado. O que existe de fato é justamente grandes grupos financeiros que comandam várias outras empresas fragmentadas. Eles fizeram isso desde que o Rockefeller foi enquadrado lá nos Estados Unidos, porque ele estava fazendo como hoje o Facebook está fazendo e outros grandes comprando tudo. Quando aparece uma mídia, uma rede social, uma ideia boa, eles vão lá e compram, ficando com o poder todo concentrado. Então, como o Rockefeller fez muito isso lá, ele foi enquadrado. E aí aprendeu que a tática boa era justamente fragmentar. Até pelaquela questão que eu já falei em outros vídeos, que se você é dono de tudo, eu já sei quem é o culpado quando as coisas dão errada, certo? Se eu estou fazendo meu trabalho, se eu estou pagando e começa a dar errado, a culpa é sua. Então, fragmentar as coisas é bom. E faz o público acreditar que está mudando ali de produto, está mudando de pessoa, mas na verdade ela está indo no mesmo dono.
que tem a mesma ideologia e os mesmos planos, não importa a bandeira que você usou dele. Todas as bandeiras pertencem a ele. Então o Rio de Janeiro, que hoje é um dos estados mais falidos, se não for o mais falido do Brasil, uma terra que muitos brasileiros sonhavam em conhecer, mas que vem aumentando cada vez mais o seu índice de violência, como ninguém nunca viu antes, já chamando inclusive a atenção internacional para isso. O Estado é o que mais privatizou de todos e é justamente o que está mais quebrado. Você vê, meu irmão, que esse trabalho que eu faço aqui, uma pessoa como você, né? Nós aqui lá de nós mesmo, esse trabalho era para a mídia fazer esses questionamentos. A mídia, se fosse ao seu favor, ela deveria levar os especialistas para debater um assunto desse. Olha, por que é que o Rio de Janeiro privatiza tanto e continua quebrado? Porque é o estado mais corrupto do Brasil. Porque tem o sistema judiciário mais corrupto do Brasil. Vamos explicar isso. Será que as empresas estão passando por cima da vontade do povo através do financiamento? E quanto mais endividado e mais empobrecido, mais esse mesmo estado fica refém? Esses são questionamentos que deveriam ser feitos em rede nacional. Não aqui em um simples canal do YouTube. Inclusive com restrição ainda por cima. Eu não posso falar com todas as letrinhas. Se fizer isso hoje em dia, o canal cai. E aí você vê esse tipo de coisa sendo feitas, colocando documentos das pessoas e logo vem para o país todo. Mas veja que já começa logo lá, onde está mais falido, mais enfraquecido. A pessoa sem dinheiro, ela é uma pessoa fragilizada. Agora, olha como a culpa condena, meus irmãos. Se você fizer uma pesquisa com as próprias pessoas, que têm escolhas diferentes da nossa, né? Homem que se relaciona com outro homem, mulher que se relaciona com outra mulher, você vai conversar com eles e eles não têm essa vontade não, de colocar que não se identifica nem com homem nem com mulher. Você vê que a maioria dentre esse público não tem essa vontade. Eu nunca vi uma pessoa que disse, não, ó, eu sou um super saiyajin, eu quero que você coloque aí. Mas mesmo assim, existem juízes preocupados, ao invés de fazer o seu trabalho, que repito, nesse estado principalmente, é campeão em violência, eles estão preocupados com isso. Na lógica, meu irmão, seguindo a lógica, esquecendo tudo isso que a gente fala dos donos do mundo, se você for seguir só a lógica, o correto é o quê? Você que está atarefado com um monte de coisas importantíssimas que colocam a tua própria segurança da tua família em risco, você sendo uma pessoa com poder público, o que é que você iria fazer primeiramente? Você ia resolver logo esses grandes problemas ou não? Procurar soluções para isso, né? O judiciário, o que não falta é problema. Todo dia é crime, é tráfico, é etc, etc. Todo mundo sabe disso, basta ver os noticiários. Principalmente no Rio. Mas esses juízes parece que têm tempo livre, né? E estão pensando ali em detalhes de pessoas que, se você for ver, não soma nem 1%. Então por que estão fazendo isso, meu irmão? Aí eu lembro da música de Cazuza. Brasil, mostra tua cara, eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. De fato, há alguém pagando e não é pouco. Isso é mais uma das pautas da maldita agenda que a gente vem falando aqui desde a existência do nosso canal, meus irmãos. E eles não vão descansar enquanto não implementar isso na sociedade. E para isso é preciso justamente o que você vê agora. Uma fragilização, um enfraquecimento, as pessoas confusas umas contra as outras, um momento político oportuno como esse, né? Você nunca viu, talvez nunca verá, uma polarização tão grande como essa eleição que vai ser realizada agora em 2022. Perigosíssimo, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Porque ambos os lados não estão dispostos a perder. Aí é pedir mesmo a Deus que intervenha, porque assim como está descrito na Bíblia, e a gente pode testemunhar já nessa eleição, é pai contra filho, mãe contra filha, o negócio está realmente feio, família. A discórdia está inclusive em muitas casas de família. E a grande verdade é que ambos os lados, um depende do outro, embora a esquerda seja muito mais podre, mas um lado não existiria sem o outro, isso é um fato. E analisando também, família, politicamente falando, esquecendo de que lado é mais podre, você vê também um benefício nessa polarização, porque você não precisa fazer promessas nem apresentar projeto. Você basta ficar falando o quanto o outro é ruim. Essa é uma tática que o Bolsonaro usou na última eleição e que deu certo. E que agora, acredito eu, que os dois lados vão fazer. Cada um vai falar de como o outro é podre, as pessoas ficam cada vez mais inflamadas com isso, e aí eles podem assumir sem nem ao menos fazer uma promessa de melhoria, uma mentira. Nem sequer mentir para você eles vão fazer, não precisa. É realmente preocupante a situação, meus irmãos. Enquanto isso, como eu falei, esses juízes estão aí deitando e rolando, esses que têm uma mentalidade esquerdista, que querem de fato derrubar o cristianismo de acordo com os ensinamentos de Karl Marx, de Stanley,
Esses caras, não interessa se você acredita ou não, o interessa é que eles estão fazendo isso, seguindo a cartilha ao pé da letra. E as consequências disso você vai sentir na pele. Porque tenha certeza, meu irmão, que isso aí não está sendo feito pensando em você que já é adulto. Isso aí está sendo feito pensando nessa criança hoje de 7 e 8 anos, que está sendo hoje reprogramada, tanto nas redes sociais, que tem muita coisa ruim aqui, e letal, e é justamente as que são mais divulgadas, né? Basta fazer uma carinha feliz e um cabelinho colorido e você consegue dizer o que você quer dentro do seu vídeo. Então, essa turma está reprogramando o jeito de pensar, a mentalidade dos seus filhos, e as leis estão sendo criadas para criar esse tipo de aberração perante os olhos de Deus. E tudo sendo feito bem debaixo dos nossos narizes. Então, meu irmão, mais uma vez eu apelo para que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais alguma pessoa, porque isso é mais importante do que você possa imaginar, meus irmãos. O futuro literalmente depende disso. Enfim, eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.